Notícias do Mundo Gospel. O furacão Milton, considerada aquela que pode ser uma das piores e mais poderosas tempestades dos últimos 100 anos, se formou rapidamente e está ganhando força conforme se move pelo Atlântico. Milton começou como uma simples depressão tropical, mas em questão de dias, evoluiu para um furacão de categoria 4. Com ventos que ultrapassam os 200 km por hora, está a caminho de atingir a costa oeste da Flórida, com previsão de tocar terra na noite desta quarta-feira, perto de Sarasota. Apesar de um impacto direto ser esperado na Flórida, os efeitos do furacão, como chuvas intensas e ventos fortes, podem atingir estados vizinhos, incluindo partes da Geórgia, Carolina do Sul e Alabama. Governos locais já começaram os preparativos para o impacto. Milhares de pessoas estão sendo evacuadas e as autoridades estão em alerta máximo. A previsão é de fortes chuvas, enchentes e ventos devastadores. Especialistas alertam para o risco de inundações e deslizamentos de terra nas áreas afetadas. Eles aconselham que as pessoas sigam as recomendações das autoridades e busquem abrigo em locais seguros. O furacão Milton é uma ameaça real e iminente. Que possamos estar em oração para que o Senhor guarde nossos irmãos que estão em risco. Confira agora a fala do pastor Lamartine Pozzella, que faz um importante alerta sobre o que se esconde nas tempestades e como a igreja deve interpretar este momento. Agora, sem dúvida alguma, nós estamos vivendo, irmãos, aquele tempo que Jesus chama de princípio de dores. E este termo, princípio de dores, fala das dores de parto. Porque assim como o corpo da mulher avisa que está chegando a hora do parto, com dores de parto, Jesus disse que estes sinais da natureza seriam um aviso da sua vinda. Eu quero começar lendo para vocês uma profecia que Jesus trouxe lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25, que diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra a angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Eu sempre que lia, aqui fala de sinais no sol, a gente tem visto eclipses, na lua, né, eclipse solar, lunar. Mas aqui o que eu quero falar para vocês hoje é sobre a angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Eu sempre interpretava isso como sendo tsunamis. E o Senhor falou para mim nesta madrugada, não são tsunamis só. Isto daqui é o resultado de um furacão, são essa tempestade chamada de storm surge, que é uma tempestade que vem junto com ventos poderosos, com som ensurdecedor, ventos que arrancam árvores, derrubam postes, fazem carros voar, arrancam casas inteiras, levam pessoas, e as nações ficariam angustiadas por causa do bramido do mar e das ondas. Agora, sabe por que eu digo que isso é muito pior do que uma tsunami? Porque uma tsunami vem, passa e já deixa lá o seu, vamos dizer assim, a sua destruição. Mas um furacão, gente, dura muitas horas, dura 9, 10, 12 horas, com aqueles ventos horrorosos, de ventos... Gente, um furacão de categoria 5 é acima de 260 km por hora, com os wind gusts, que são aquelas rajadas de vento, com mais de 300 km por hora. Não tem uma casa que resista. Quando esses wind gusts, quando esses ventos de rajada batem a 300 por hora, não tem nada que resista. Se for um caminhão que é pego, ele é jogado. Se for um carro, é jogado. Se for uma casa, é jogada. Então, e isso traz o mar inteiro para dentro da terra, gente. Então, o Senhor falou comigo, essa angústia que você está sentindo, meu filho, é a angústia que as nações estão sentindo. Aí eu comecei a procurar os vídeos no mundo inteiro falando deste furacão. O mundo inteiro, os próprios meteorologistas, os cientistas estão desesperados. Sabe por quê, gente? Porque a atividade de furacões, nós estamos na época na temporada de furacões, mas só que agora
Os furacões não são de categoria 1, 2, o 3, são furacões devastadores. E o número desses furacões vai aumentar cada vez mais. Eu vi um depoimento de um meteorologista na Califórnia. O homem estava chorando, gente. Ele lida e trata com isso, porque ele está vendo as imagens do espaço, dos satélites, e ele está prevendo com o olhar de quem conhece. Olhar de quem conhece o negócio, e ele sabe que o que virá é algo muito terrível, gente. Então eu, que já experimentei 2 furacões de nível 1, fiquei apavorado, gente, apavorado. Eu abri a porta assim, vendo a chuva era horizontal, não é chuva assim, é vertical, é horizontal. As árvores todas no chão, no dia seguinte a gente sai, tudo derrubado, árvores derrubadas, esse debris, né, que são os escombros, tudo jogado, uma sujeira e, sobretudo, vidas que se perdem. Lá em Orlando, como está bem no centro do estado, não vai ter o problema, por exemplo, das ondas chegarem lá, da Storm Surge chegar, mas em toda a costa da Flórida, gente, vai ter ondas invadindo a terra, quer dizer, os prejuízos vão ser bilhões. Imagine você voltando para sua casa e você não encontrando nada, ou você não encontrando nenhuma das suas lembranças, dos seus álbuns de fotografia, sabe? É uma tristeza. Eu vi testemunho de algumas pessoas dizendo, olha, eu estou tentando levar coisas que são importantes para mim, porque eu sei que quando eu voltar, talvez a minha casa não esteja aqui, ou se tiver, eu vou perder tudo. Então as pessoas estão tristes, estão chorosas, estão saindo, mas com pesar de olhar para trás e saber que, mesmo que tenha seguro, gente, eles vão perder coisas muito importantes. Então nós precisamos orar, porque muito pode na sua eficácia a oração do justo. Então, meus queridos, vamos estar orando. Eu queria falar mais a respeito disso. Eu quero trazer aqui para vocês um entendimento sobre a palavra de Deus, porque eu convoquei vocês para oração. Aí alguém vai dizer, mas pastor, nós vamos orar porque isso é um fenômeno da natureza. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Lá em Hebreus capítulo 1, versículos 6 a 8, o livro de Hebreus está comparando o poder de Jesus com o poder dos anjos. E aí, quando ele vai dizer que os anjos são muito poderosos, e ele diz assim, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem a Cristo, né? Mas quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e seus ministros labaredas de fogo. O livro de Hebreus, a palavra de Deus está dizendo que por trás de tempestades existem anjos. Existe a atuação angelical. Deus usa os anjos para provocar ventos e tempestades. Aí, obviamente, alguém vai dizer, mas pastor, isso aí são fenômenos climáticos. Sem dúvida alguma. Concordo com vocês. Mas existem tempestades que têm uma origem espiritual também. E Jesus está dizendo, olha, os anjos são poderosos, eles são aqueles que provocam tempestades, mas o Filho, ele está sentado no trono, ele é muito superior. Isso a gente vê o entendimento disso quando Jesus vai atravessar o mar da Galileia. Na verdade, ele estava dormindo, os discípulos remando, saíram da região de Cafarnaum, atravessando o lago, indo para a cidade de Gadara, onde tinham os endemoniados gadarenos. E veio uma tempestade brutal, a ponto dos discípulos acharem que iam morrer. E eles acordam Jesus e dizem, Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Nós vamos morrer aqui, Senhor, você não vai fazer nada. E naquele momento Jesus levanta e diz para o vento, acalma-te e emudece. E o vento se aquietou. E fez-se grande bonança, ou seja, o Filho de Deus tem poder sobre os ventos. E tem poder, inclusive, sobre demônios que podem estar por detrás de tempestades. Alguns teólogos acreditam
que naquela tempestade, não são todas as tempestades, algumas são meramente de fenômenos climáticos, mas alguns teólogos acreditam que aquela tempestade ela tinha um fundo espiritual, porque eram os demônios que estavam lá na cidade de Gadara. Jesus ia lá para expulsar os demônios dos gadarenos, vocês lembram? E os teólogos dizem, não, eles estavam tentando impedir que Jesus chegasse lá e libertasse aqueles endemoniados, que tinham muita autoridade e botavam medo em todo mundo. E Jesus, ele repreende o vento e houve paz e bonança. E os teólogos dizem, na verdade, ele estava repreendendo não só os ventos, mas também os demônios que estavam por trás. Por quê? Porque esta capacidade e esta habilidade, né, de mexer com os ventos é uma capacidade angelical. E os demônios não perderam essa capacidade. Então, alguns teólogos, isso é uma teoria, não estou afirmando com certeza absoluta, mas existe uma possibilidade de que isso seja verdade. Então, os discípulos chamam a Jesus, clamam, falam, o Senhor não se importa que nós vamos morrer, e Jesus dá ordem e os ventos param e acalmam. Então, em função disso, eu quero dizer para vocês como é que nós devemos levantar um clamor pelo povo da Flórida. Vocês acreditam que Deus pode desviar essa tempestade e ela ir para o mar? Dar uma guinada por alguma razão e aí ir para o mar e não atravessar a Flórida como ela está indo na direção? Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Então, mas aí alguém vai dizer assim, mas pastor, se Deus está querendo usar isso como um elemento didático para mostrar para as pessoas que está chegando a hora de Jesus vir buscar a sua igreja, Deus não vai desviar essa tempestade. Faz sentido também. Mas nós podemos orar para que Deus diminua a força, para que essa tempestade seja menor. Porque hoje ela é categoria 5, é a categoria maior dos ventos mais poderosos. E uma categoria 5, o storm surge, ou seja, o mar que vai entrar na terra vai entrar com 4, 5 metros de altura, gente. Não tem casa que não vai ser coberta por isso. Então, nessa região do olho do furacão vai haver uma devastação muito terrível. A gente pode orar para que Deus diminua a força desses ventos. Que ainda assim haja um elemento didático que Deus possa mostrar para as pessoas que está chegando a hora, porque tem gente que está dormindo, né, gente? Infelizmente, essa é a verdade. Tem gente que está dormindo. Obrigado, Edna Carvalho, obrigado pelo seu stick aí, viu? Deus está acordando o povo, o Cavalcante está dizendo. Então, nós podemos orar por misericórdia, mas nós podemos orar também, ó Deus, para que Deus proteja os seus. Vocês se lembram quando Deus mandava as pragas para o Egito? E as pragas atingiam os egípcios, mas no arraial do povo judeu, na terra de Gósen, isso não acontecia nada. Nós podemos pedir a Deus que Deus preserve. Ah, pastor, mas você não está com misericórdia e pena do povo que não crê em Deus? Estou morrendo de pena, estou morrendo de dó. Estou morrendo de dó de todos. Eu quero que Deus livre a todos. Eu não estou querendo orar só pelos crentes, por aqueles que creem em Deus. Eu estou orando, estou pedindo a Deus para que haja um despertamento, gente, um despertamento verdadeiro, para que as pessoas acordem para que realmente as pessoas entendam que Deus está falando. Jesus profetizou, e nessa madrugada, quando Deus falou comigo, ele falou, filho, veja, o texto diz que as nações vão ficar perplexas e vão ficar angustiadas por causa do mar e por causa do bramido das ondas. Gente, eu estive num furacão nível 1, o bramido, o som é ensurdecedor. Imagine vocês estar num lugar onde, acrescentando ao vento, tem aquilo que é mais mortal, porque os cientistas dizem, o que tem de pior num furacão não é o vento, mas são as ondas do mar, é o mar que invade, entendeu? E não numa onda só, é do mar inteiro, gente. O mar inteiro entra na terra e vai devastando e vai matando animais selvagens, vai matando o que tiver no caminho.
Se as pessoas não evacuarem, elas morrem, não tem como sobreviver. Deus abençoe, Wagner. Obrigado, querido. Também Marco Antônio. Ele está dizendo: a paz do Senhor, força, pastor, estamos firmes com Jesus, amém. Glória a Deus, estamos firmes com Jesus, mas eu estou, confesso para vocês, com o meu coração muito angustiado, por isso eu quero orar com vocês. E nós estamos a aproximadamente 24 horas da hora que vai entrar, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Amanhã eu vou estar acompanhando quando entrar, quando o landfall, né, quando ele tocar na terra, quando ele entrar na terra, eu vou abrir uma live ao vivo com vocês. Eu vou estar acompanhando com o meu iPad e vou fazer a live com o meu iPhone, vou dar para vocês todos os detalhes do que está acontecendo e nós vamos levantar, obrigado Rita Mello, vamos levantar um clamor, gente, porque os discípulos clamaram a Jesus e nós podemos clamar a Deus, irmãos. Clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia. A palavra de Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Obrigado, Kelly Vieira. Então, queridos, vamos levantar um clamor, porque não é brincadeira. Mesmo a cidade de Orlando, irmãos, Orlando, onde vocês sabem que eu vou sempre para lá, Orlando, muito dificilmente um furacão chega lá com mais do que categoria 1. Eles estão dizendo que se ele entrar na terra com categoria 5, Orlando vai enfrentar um hurricane, um furacão de categoria 3. Se ele entrar como categoria 4 na região de Tampa, ele vai chegar em Orlando com categoria 2. Eu vou dizer para vocês o que isso significa. Um furacão de categoria 1 são ventos de 150 km por hora. Você não tem ideia do que é isso. Um furacão de categoria 2 já são ventos de 120, 130. Categoria 3 já são ventos de 200 por hora. Categoria 4 acima de 200 até 250. E categoria 5 acima de 250 por hora. E somado a isso, uma onda, um mar que entra na terra para devastar e para causar destruição. Vamos levantar um clamor, gente. Vamos levantar um clamor. Eu estou angustiado aqui porque eu já vivi um furacão nível 1. Agora imagine esse povo que está lá, que está deixando as suas casas, que está abandonando as suas casas. Imagine o povo pobre. O povo pobre, irmãos. O povo pobre que muitas vezes não vai conseguir chegar até um abrigo, embora nos Estados Unidos eles sejam muito bons nisso, eles têm muitos abrigos que estão espalhados, mas tem pessoas que, sabe, que por alguma razão estão cansadas de viver e não vão para os abrigos, e nem evacuam. Então eu quero orar primeiro para que Deus diminua o poder, a força dessa tempestade. E se você concorda comigo, diga amém.